Olá, você está no Família na Real. Gratidão por estar aqui. Espero te fazer uma boa companhia. Vamos mergulhar em um tema que está cada vez mais presente no direito das famílias: a filiação e a multiparentalidade. O conceito de família evoluiu ao longo dos anos e, com isso, a parentalidade deixou de estar exclusivamente ligada aos laços biológicos. Hoje vamos discutir a multiparentalidade e a filiação socioafetiva, abordando os impactos jurídicos e emocionais que envolvem essas relações, refletindo sobre a importância desse tema na construção de vínculos saudáveis. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Família na Real pela TV Cidade Verde. Antes da gente iniciar a nossa conversa, eu quero falar do nosso contato. Você tem sugestão de tema, alguma pergunta, quer tirar alguma dúvida ou ver algum tema aqui no programa? É só mandar pelo número 998660001. Bom, para a gente tratar desse tema tão importante que é a multiparentalidade, eu recebo hoje no programa ela, que é uma colega querida, defensora pública no Piauí, diretora da Escola Superior da Defensoria Pública, professora universitária e doutoranda pela Unifor, minha colega Sheila Andrade. Minha amiga, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada pela disponibilidade, pela atenção e seja muito bem-vinda ao Família na Real. Na verdade, eu inicio saudando você pela iniciativa fantástica. O cenário está incrível e, como todas as suas iniciativas, com certeza será muito bem sucedida. E é uma honra estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o direito das famílias e sobre esse tema específico que é a multiparentalidade. Muito obrigada, Sheila. Então, a gente vai aqui tirar algumas dúvidas que até na Defensoria a gente recebe em nosso dia a dia desse tema que realmente a sociedade tem muitas dúvidas. A gente vai falar um pouco aqui do que precisa para o pai, para o filho, pedir esse reconhecimento, o que é a filiação socioafetiva, o que é multiparentalidade, para você, nosso telespectador, tirar todas as dúvidas desse assunto. Então, como é que você definiria a filiação socioafetiva no contexto jurídico atual, Sheila? Bom, Rosa, tendo em vista, né, que a própria formação da família vem passando, né, e é sempre muito contínua essa evolução por casais recasados, mudança, família anaparental, famílias reconstituídas. Então, até a própria ampliação, né, que a família deixa de ser matrimonializada e passa a ser pautada nos laços de afeto, isso não ficou só no âmbito da conjugalidade, ou seja, da relação entre o casal. Isso se estendeu para a relação dos filhos destes casais, que muitas vezes têm relacionamentos refeitos, né? E esses filhos, eles não ficam alheios a essa relação dos pais com os seus respectivos companheiros ou dos pais e das mães com os seus respectivos novos maridos ou novas esposas. E por conta disso, mais uma vez, o afeto, que já é fator determinante de diversos julgados, seja do Superior Tribunal de Justiça, seja do Supremo Tribunal Federal, ele passou a ser o foco dessas relações também entre essas pessoas que enxergam e veem aquela criança não simplesmente como um enteado, mas sim como um filho, né? Então, tem aquela velha frase, pai não é quem... pai é quem cria, né? Sim. Então, sempre foi muito comum, inclusive, pelo interior do estado, você que já trabalhou no interior, eu também que já trabalhei no interior, era muito comum a gente ver os chamados filhos de criação. Então, os filhos socioafetivos, a filiação socioafetiva, é toda aquela filiação que não advém de laços biológicos, e sim advém de laços de amor, carinho, ternura, que vão se formando naturalmente. Não tem um dia, não tem uma data, mas sim é construído através de uma relação paterno-filial, muito embora não genética.
Inclusive, alguns doutrinadores da nossa área falam que é até um princípio, mas, na verdade, passou a ser um valor, nortear ali o direito das famílias, como não só o vínculo de sangue, como Sheila falou aqui, o vínculo biológico, mas esse vínculo de afeto. E é sobre esse vínculo que a gente quer hoje aqui bater esse papo. Inclusive, Sheila, no programa passado, a doutora Maria Cláudia veio e a gente falou dessas famílias recompostas, falamos da questão, né, de afinidade dos padrastos, das madrastas, que muitas vezes acontece desse padrasto ou madrasta quererem ali reconhecer, né, socioafetivamente os seus enteados. Não que sempre aconteça isso, mas a gente conversou um pouco também em relação a esse tema. E, assim, não é um tema que é tão antigo se a gente for considerar o contexto histórico. A gente sempre fala um pouco para situar aqui o nosso telespectador, como é que esse tema, né, que é a filiação socioafetiva, ele passou a ter uma relevância jurídica, né, para o direito das famílias. Ele passou a ter uma relevância jurídica toda vez que as pessoas começaram a perceber que alguns pais, às vezes, a maioria, né, do sexo masculino, encontrava uma companheira e às vezes essa companheira já estava gestante ou essa companheira tinha um filho recém-nascido, muitas vezes até com a certidão de nascimento, aonde não tinha nem sido lavrada ou tendo sido lavrada, foi lavrada sem o nome do pai. E essa pessoa voluntariamente manifestava interesse de inserir o seu nome no lugar do pai, como se biologicamente fosse filho. Então, isso, com a evolução do tema, passou-se a perceber que não eram casos isolados, mas sim, em muitas situações, era possível perceber esse laço, esse vínculo de afeto entre essas famílias, né? E que, às vezes, até se conhecia o pai biológico, mas esse pai biológico até era distante e havia... não no lugar, porque eu acho que ninguém ocupa o lugar de alguém. E é exatamente por isso que a multiparentalidade faz acrescer uma outra pessoa na certidão de nascimento. O mais comum, que a gente mais vê numericamente, é de pais reconhecendo filhos, mas também não é incomum a inclusão da maternidade socioafetiva. E com a multiplicação desses casos, percebeu-se que era possível sim, sem a necessidade de judicialização, que é o caso do provimento 63 de 2017 do CNJ, poder reconhecer esse vínculo administrativamente, porque já existia um apanhado de provas, um apanhado de documentos, né, fotos, participação em batizado, declaração como se pai fosse na certidão de batismo, a pessoa como responsável financeiro de uma faculdade, ali que seria um papel até que era mais comum de ter de um pai, de ter a quem dá efetivamente o aporte financeiro, e o padrasto, e aquela pessoa que já ocupava aquele papel na vida daquela criança ou naquele adolescente, como se pai fosse. Então, a gente, é comum também se ter notícia ou até se ver na internet quando se coloca o nome de dois pais num convite de formatura, na entrada e no conduzir da igreja, vai até determinado ponto com o padrasto, até outro ponto com o pai, até o altar com o pai, ou se entra com os dois. É uma forma não só de homenagear a afetividade, mas também de regularizar uma situação jurídica, já que isso também terá implicações, e há muito, inclusive, a Receita Federal já admite até a posição de declarar como dependente aquele enteado, mas hoje em dia até mais adequadamente deveria ser filho, mas se está na certidão já vai ser filho sem qualquer distinção ou qualquer referência a se é biológico ou se é socioafetivo, até para os devidos abatimentos no imposto de renda. Ótimo. A gente falou um pouco também no programa passado sobre a possibilidade de acrescer apenas o sobrenome, Sheila. Então, é importante que a gente diga aqui que é diferente.
nós vamos aqui, Sim. a Sheila já falou da possibilidade de você ter esse reconhecimento extrajudicialmente, que é direto no cartório. E agora a gente vai falar quais são essas possibilidades previstas na legislação. É só no cartório? Quando é que é no cartório? Quando é que é judicialmente? Né? Então é diferente, eu posso perfeitamente só acrescentar o sobrenome do meu padrasto, que é uma forma de valorizar, reconhecer, uma forma de carinho, sem as implicações jurídicas da filiação socioafetiva que nós vamos ver aqui ao longo do nosso programa. Então, Sheila, vamos falar aí para o nosso telespectador quais são as possibilidades que a legislação vê desse reconhecimento. Então, inicialmente, o provimento, ele veio a retirar do Poder Judiciário a única via que se tinha, que era a via de ajuizamento de uma ação competente para que houvesse o reconhecimento deste filho. Entretanto, o CNJ, que avançou em diversos temas, também avançou nesse e em 2017 editou o provimento 63. Ele foi posteriormente, e aí era indistinto a possibilidade do reconhecimento administrativo. Não havia uma limitação etária da pessoa que ia ser reconhecida, né? Não havia, até aqui pode ser administrativo, após essa idade, enfim, menos que essa idade, só judicial. O provimento 83, então, vem na sequência. Até a gente dizer o que é CNJ, para a população entender, Conselho Nacional de Justiça, fala um pouquinho, Sheila, Falo. Rapidamente. Então, o Conselho Nacional de Justiça tem, dentre outras funções, as funções de editar algumas regulamentações que vão conduzir determinados comportamentos dentro da esfera judicial de maneira a facilitar diversos temas. Esse foi um dos temas que ele andou bem, né? Assim como aconteceu agora muito recentemente em relação à facilitação do divórcio, possibilitando que o divórcio, que já era extrajudicial em diversas hipóteses, também pudesse ser, mesmo quando houver filhos menores e mesmo quando se tratar de inventário ou partilha, ainda que haja testamento. Então, esse poder regulamentado do CNJ possibilitou, através da Resolução 63, o reconhecimento voluntário de filhos administrativamente, em qualquer cartório de registro civil. É bom que se deixe claro isso. Não precisa ser somente naquele em que a criança ou adolescente foi registrado. Super importante. Mas qualquer registro civil. A comunicação após o deferimento do pedido é que vai ser feita a averbação no registro onde a pessoa teve o nascimento ali, então, registrado. Só que essa possibilidade indistinta, ela foi revista e com o provimento número 83, também do Conselho Nacional de Justiça, ele foi alterado, que são as regras que vigem hoje, que são elas, se a criança tem menos de 12 anos, só através da via judicial. Então, é necessário ter advogado ou defensor, ingressar com a ação, demonstrar um interesse, ter a anuência dos pais biológicos e ele vai ser, obviamente, em todas as situações, passar pela chancela do Ministério Público para verificar a legalidade integral do procedimento, seja ele administrativo, seja ele dentro do processo judicial, e a partir daí será dada uma sentença. Entretanto, quando se trata de adolescente, ou seja, 12 anos para cima, é possível fazer diretamente em cartório. E esse diretamente em cartório dispensa a necessidade tanto do advogado ou do defensor público. Basta que haja a declaração. Entretanto, Rosa, é interessante pontuar que os requisitos não param por aí. Sim. É necessário a anuência deste menor, que tem que declarar que realmente enxerga aquela pessoa como pai ou como mãe. Também é necessário a anuência em relação aos pais, né, os pais biológicos, e essa anuência ela só é dispensada quando essa pessoa tiver mais de 18 anos.
Também precisa haver entre o declarante e a pessoa que se pretende ter como filho uma diferença de 16 anos, pelo menos, que é mais ou menos, que é exatamente quase uma aproximação do que se diz na legislação quando se vai adotar, mas se tratam de institutos completamente diferentes. Na filiação socioafetiva é uma declaração na qual eu não desconstituo os meus vínculos biológicos. Eu acrescento uma outra maternidade, eu acrescento uma outra paternidade. Na adoção, não. Na adoção, você tira as referências, ou pelo menos uma delas, né? Se tratar, por exemplo, de adoção de apenas uma única pessoa, mas você retira ali a questão da referência dos pais que deram vida, enfim, dos pais biológicos daquela criança ou daquele adolescente. O procedimento é completamente diferente. E mais, é necessário também instruir o processo, preenche-se uma documentação própria, disponível nos cartórios para tal fim. É necessário a assinatura perante o tabelião, perante o servidor que vai estar naquele cartório, para que não haja dúvida dessa declaração espontânea, sem qualquer tipo de vício, essa declaração que realmente é uma manifestação de um ato de amor, e a anuência em relação aos demais membros da vida dessa criança ou desse adolescente. Então, é necessário que eles estejam presentes, saibam do que está acontecendo. Isso jamais, é bom até esclarecer, será feito pelas costas de nenhum pai, de nenhuma mãe. Amanhã você não vai descobrir que seu filho tem um outro pai ou um novo pai, digamos assim. Não, porque seja no procedimento judicial ele é citado, seja no procedimento administrativo, ele é chamado a participar e a anuir também, anuir ou concordar com aquele determinado pedido. Afinal, quando se torna filho, você se torna para todos os efeitos, para fins previdenciários, etc. Vamos já conversar mais sobre esse tema. E agora a gente vai dar um rápido intervalo, tá certo? Na volta a gente continua falando sobre o assunto. Vamos falar sobre os requisitos para o reconhecimento da filiação socioafetiva de forma extrajudicial com mais detalhe. A doutora Sheila já trouxe uma série de requisitos aí, tá? Mas agora a gente vai aí destrinchar a parte judicial. Vamos falar um pouco dessa diferença da adoção, da filiação. Então, espero que já você vai lá, toma um café, pega uma água e a gente volta já. Estamos de volta com Família na Real, hoje falando sobre multiparentalidade, filiação socioafetiva, e eu estou recebendo a defensora pública e professora universitária, minha colega de trabalho, defensora Sheila Andrade. Sheila, eu queria conversar sobre um projeto importantíssimo da Defensoria Pública de autoria sua, que é o Conciliar pela Criança. Me corrija se eu tiver falado errado. Eu queria que você falasse um pouco desse projeto e da importância, a ligação que ele tem ao tema que nós estamos conversando hoje. Então, Rosa, o Conciliar pela Criança, a Defensoria pela Prioridade Absoluta, ele nasceu naquele momento pós-pandemia, no ano de 2021. Né? Então, havia inúmeros casos que estavam parados diante da ausência ainda da estruturação para as audiências remotas. Então, ele nasceu lá como uma iniciativa minha, enquanto eu era diretora civil, para dar e dinamizar essas ações que estavam paradas, assim como promover também o ajuizamento ou a desnecessidade de ajuizamento de outras. E aí eram todas as ações, assim como ainda porque ele nasceu em 2021, mas nós já estamos na 4ª edição. Aqui ele passou, inclusive, da capital para algumas
cidades do interior. E depois da questão dos alimentos, né, que era a que mais buscava e a que mais era procurada pelos assistidos, a questão da filiação, do reconhecimento de paternidade. E esse reconhecimento, para nossa surpresa, dentro do projeto, não foi só em relação à filiação biológica, não foi só em busca do DNA, ele também foi em relação à busca para que fosse possível, por exemplo, fazer acordos para depois levar para os cartórios, para as averbações necessárias em relação ao reconhecimento de filiação socioafetiva. Inclusive porque, né, como não há hierarquia entre a filiação biológica e a filiação socioafetiva, tudo aquilo que vem em proveito do menor era possível e ainda é possível, dentro do projeto Conciliar pela Criança, ser feito. Então, são feitos os acordos dentro de diversos temas, alimentos, guarda, direito de convivência e a questão da filiação. Seja essa filiação biológica, quando há um reconhecimento espontâneo ou através do exame de DNA, que a gente também viabiliza durante os dias do projeto, seja através de um reconhecimento também socioafetivo, que também é possível ser feito enquanto projeto, e você sabe que ao longo de todo o ano. É porque durante o projeto, tendo em vista que o mês de outubro, né, é um mês não só do Outubro Rosa, sim, mas também o mês da criança, a gente procura dar um engajamento maior para que essas ações, já próximo ali do final do ano judiciário, tenham uma resolutividade mais breve e essa prestação jurídica seja feita de maneira mais determinante em favor dos assistidos da Defensoria. Então, esse mês de outubro já tem data marcada? Como é que a população pode procurar esse serviço na Defensoria? Precisa ter um processo ou não? Então, já tem sim, já está sendo divulgada nas redes sociais da Defensoria. Ele acontecerá entre os dias 30/10 a 1º de novembro. Então, os 2 últimos dias desse mês de outubro e o primeiro dia ali do mês de novembro. Os interessados, eles podem procurar a Defensoria espontaneamente através do primeiro atendimento da Defensoria. Nós já estamos com banner, com cartaz, divulgando, inclusive, o Conciliar pela Criança. Não só em relação à capital, mas também já temos cidades confirmadas do interior, como Parnaíba, União, Corrente, Piracuruca, e a gente espera, inclusive, que mais colegas tenham a possibilidade de de participar do projeto, para que, dentro do possível, né, a gente atinja um número cada vez maior. Nós queremos sempre nos superar em relação a números, né? Então, números e qualidade do serviço que é levado aos assistidos. Então, ele vai ser feito tanto na capital quanto no interior, visando que essa possibilidade dessas ações em prol das crianças e dos adolescentes cheguem às pessoas que dele necessitam. E um destaque é o reconhecimento de paternidade. Excelente. Agora, para entender melhor a próxima pergunta, o próximo assunto que eu vou debater com minha colega, a doutora Sheila, o Péricles, que já é da casa, vai aqui contar um caso de um famoso para que a gente compreenda melhor. Se liga aqui nesse vídeo. Olá, doutora Rosa, sobre esse tema que a gente vai discutir hoje no programa de filhos socioafetivos, eu trouxe um caso que aconteceu recentemente aqui com a morte do rei Pelé em dezembro de 2022 e que mais recentemente todos os filhos do rei concordaram aí em reconhecer uma das filhas dele como herdeira e também passando a ser filha socioafetiva do rei do futebol.
da Gemina Lemos, ela que foi incluída entre os herdeiros, né? O inventário está sob a responsabilidade da 2ª Vara de Família e Sucessões do Fórum de Santos. Lembrando que quando o Pelé conheceu ela era bem criança, quando ele se casou com a Síria, e a Gemima era criança. A jovem entrou com um pedido para que ela fosse reconhecida como filha socioafetiva do Pelé e dessa forma considerada como herdeira. Todos os filhos do Pelé concordaram e, portanto, eu creio que seja mais fácil a partir de agora. Então, a minha dúvida é quais são os próximos passos a partir de agora, e também uma outra dúvida: no caso desses filhos do Pelé não tivesse aceitado, aí não tivesse reconhecido ela como herdeira, como é que seria daqui em diante? Queria agradecer, Périx, excelente a sua pergunta, o caso que você trouxe aqui para esclarecer o tema, que é o reconhecimento pós-mortem. Então, a gente pode, Sheila, tirar aí 2 questões importantes desse caso do Pelé, que primeiro é a questão do reconhecimento pós-morte, ou seja, eu posso pedir esse reconhecimento socioafetivo, mesmo depois que a pessoa faleceu. Pelo que eu entendi, ela fez esse pedido após a morte do Pelé. E o outro, a implicação sucessória, ou seja, ela tem realmente direito após o reconhecimento, antes do reconhecimento? E a terceira pergunta é a dúvida do Périx também, que é se os irmãos não concordassem. Então, a questão do reconhecimento pós-mortem, a gente sai daquela parte da possibilidade de ser administrativo e ele só pode ser feito judicialmente. Exatamente diante da ausência do declarante, né? Daquele que se disse pai, né? Aquele que foi reconhecido como pai, mas não teve tempo ou não teve oportunidade ou não declarou tal fato. Muito embora, Rosa, isso possa ser feito inclusive em testamento, mas seja no testamento, seja sem o testamento, se a pessoa o interessado vá querer que uma pessoa falecida seja reconhecida como pai, deve ser feito judicialmente, seguindo os trâmites aí de uma ação de reconhecimento de paternidade não biológica, mas sim socioafetiva, mas pós-mortem, seguindo a mesma tramitação, o mesmo regramento processual. Só que em juízo, porque administrativamente não seria possível nem a presença dele. E daí, dentro do processo, né, obviamente, vão ser ouvidos os interessados. Neste caso, os interessados são os herdeiros, né? São os demais filhos e a esposa também, porque a Síria era a 2ª esposa do Pelé, mas quando ele faleceu, ele já era casado com uma outra pessoa. Mas todos, inclusive, unisonamente concordaram com o pedido, porque na época em que isso aconteceu, em que houve a divulgação da mídia desse caso, inclusive entre os elementos probatórios trazidos, a moça demonstrava que foi daminha no casamento, que o Pelé participou da vida dela constantemente, tinha uma camisa da seleção brasileira, inclusive com assinatura para minha querida filha, eu acho que é Gemina, né, o nome dela? Gemina. Ela tem, inclusive, uma tatuagem que faz referência a ele. Ou seja, havia provas, além da própria declaração dos irmãos, de que realmente sempre existiu entre eles, mesmo após o final do casamento do Pelé com a Síria, que era a mãe dela, quer dizer, que é a mãe dela, que não faleceu, sim. É a mãe dela. Ela é irmã dos gêmeos, né, Joshua e... Isso. Salvo engano, são 7 filhos, uma faleceu, que foi a Sandra. Sim, a Sandra, tem foi 2 vereadora. netos, que são os filhos da Sandra. Sim. Eu dei uma olhada no caso também. São. E ela é irmã unilateral, ela é irmã unilateral exatamente dos gêmeos que o Pelé teve com a Síria, né? Sim. E durante toda a vida, foram anos de casamento com a Síria, ele sempre se mostrou presente, sempre custeou, inclusive, os estudos dela. Ela não mora no Brasil e isso
foi juntado ao processo para que ela pudesse se habilitar como herdeira também e ocupar ali o espaço que lhe é de direito, tendo em vista que a gente já falou aqui, não é só a filiação biológica que tem importância. E o STF declarou muito recentemente que não há hierarquia entre os filhos biológicos e os filhos socioafetivos. Portanto, ela está em pé de igualdade com os demais irmãos para receber a cota parte que lhe é devida. E aí vem a segunda pergunta. Se não houvesse esse reconhecimento por parte dos irmãos, se eles não concordassem, haveria outras provas, né? A gente percebe que ela... Você já citou. Sim, ela se valeu do depoimento dos irmãos, mas nem todo caso é assim. O importante é que seja administrativamente, quando o pedido é levado ao oficial do cartório do tabelionato, seja quando é levado a juízo, o arcabouço probatório, ou seja, as fontes das provas, as provas que demonstram essa relação de afetividade, de carinho, de afeto, de ocupar efetivamente esse papel, seja de pai, seja de mãe, eles estejam colocados ali para que seja facilmente deferido esse pedido, né? E para isso a gente tem uma série de provas, né? Colocação como dependente em plano de saúde, declaração como dependente em clube, custeio de estudos, principalmente a posse do estado de filho, o chamamento, ou seja, como você chama, como é reconhecido ali na sociedade, né? Não, é filho do Pelé, ela é filha também do Pelé. Então, essa postura e essa posição de igualdade, a gente já falou aqui de certidão de batismo, fotos são muito utilizadas, mensagens de WhatsApp. Então, todas essas provas materiais, elas podem ser juntadas. Então, mesmo talvez, se esses irmãos não a vissem, né, como tal, ela teria outras provas para poder levar a juízo e ver a sua filiação também reconhecida. Importantíssimo. A Sheila tocou aqui no nome posse de estado de filho. Esse elemento é o elemento que você deve comprovar nas ações de reconhecimento de filiação socioafetiva, que é exatamente o que a Sheila está falando aqui, ou seja, esse reconhecimento, tanto por parte do filho como por parte do pai, de que se viam como uma família, como pais com laços parentais. No caso da filha do Pelé, ela ainda conviveu com ele desde muito nova. Sim. Então, ela tinha um arcabouço probatório muito maior. E a jurisprudência, hoje, ela, como Sheila falou, não tem uma hierarquia. Inclusive, existem situações que é muito comum na nossa área, o cidadão conviver com a mulher, ela ter um filho, ele reconhecer esse filho socioafetivamente, enquanto está tudo bem, enquanto eles estão vivendo bem. Na hora que acaba o relacionamento, ele quer desconstituir essa paternidade. Ele, não, olha, não é meu filho, eu reconheci, mas não é meu filho. O que o STF diz, Sheila? Que não é possível, né? Esse reconhecimento, assim como a própria declaração de paternidade também biológica, ela é irrevogável, salvo se tiver algum vício de consentimento, erro, coação, né? Isso. Então, mas elementos estes que a gente vê que não são facilmente comprovados e que é como você mesmo falou, Rosa. Às vezes é uma questão de vingança e, mais uma vez, é aquela questão de você confundir a conjugalidade, que é a relação entre as pessoas casadas ou que vivem em união estável, e a parentalidade. Eu não posso, por querer me vingar ou por acabar meu relacionamento conjugal com meu parceiro, querer que isso se reflita em relação aos filhos, né? Então, não há um desamor automático em relação a um filho biológico, da mesma forma que também não há um desamor porque a relação conjugal acabou em relação a um filho socioafetivo. E esse valor da afetividade, ele é tão importante para a jurisprudência, para, enfim, para a sociedade, para as famílias hoje, que a situação também de um exame de DNA, que é a prova mais contundente, vamos dizer assim, na questão da paternidade, por vezes dá negativa, mas se houver a prova da afetividade, ou seja, se existir essa prova
da posse de estado de filho, se aquele pai tinha uma relação de afeto de pai e filho, o STF também não vai tirar o nome do pai da certidão do filho, não vai desconstituir essa paternidade. Portanto, existem situações que você vai ter que comprovar essa paternidade, mesmo que o exame de DNA dê negativo, para você ver, telespectador, a importância da afetividade e desse reconhecimento da filiação. E no que tange os direitos, Sheila, do inventário, acredito que nós já conversamos, né? A filha dele. Sim, né? Assim, até de maneira geral, a gente tinha comentado um pouco antes que quando você assume o papel de pai ou de mãe socioafetiva, é uma relação dupla, né? De direitos e responsabilidades. Sim. A gente falou aqui a responsabilidade de cuidar, de tratar, né? O tratamento. Você não se refere ao seu pai pelo primeiro nome, você se refere como pai. Então, é muito comum nessas relações haver, inclusive, quando precisa ouvir testemunha, se perguntar, e como é que eles se tratavam? Não, ele a chamava de filha, não, ela a reconhecia e o chamava de pai. Então, esse tratamento, e até nas contas que você faz, quantos filhos você tem? Você passa, inclusive, a contar aquela pessoa ali, não, eu tenho 3 filhos, não trata, no caso dele, são mais, mas você tem esse tratamento, essa notoriedade social. Então, ela terá, sim, como qualquer outro filho, direito e participação nessa herança. Assim como se ele estivesse vivo, ela também poderia, dentre outras coisas, ter direito a pagar alimentos, ter direito a receber alimentos, ter direito a usar o nome dele, ter direito, inclusive, a benefícios sociais ou benefícios previdenciários, se fosse o caso. Enfim, todo o direito inerente à condição de filho é possível. E eu até costumo dizer, Rosa, que a relação inversa também é verdadeira. Então, a partir do momento que alguém lhe reconhece como pai, também surge para você uma obrigação. Sim. E, às vezes, uma obrigação até na velhice, né? Que é de custear alimentos caso esse pai, caso essa mãe, numa idade mais avançada, passe a precisar de um aporte financeiro, passe a precisar de uma ajuda financeira desse filho. Nada mais comum, às vezes, do que na velhice, um pai, uma mãe passe por uma determinada situação que necessite dos filhos, e não só dos filhos que seriam ali os filhos biológicos, mas o filho socioafetivo estando na mesma posição, ele também será obrigado a arcar com valores correlatos, a cuidar. O que está muito em voga aí, além do que você falou desde o começo, a questão do afeto como valor, mas é o dever de cuidado, que é recíproco entre pais e filhos. Excelente, bate-papo maravilhoso, mas a gente vai agora para um rápido intervalo, rapidinho, é só o tempo de você pegar aquele café, uma água, e a gente volta já já. Fica aí! Estamos de volta com Família na Real. Se você tem alguma questão sobre o direito das famílias que gostaria de ver aqui no programa, manda para a gente pelo 99866-0001. Bem, eu estou recebendo no programa de hoje minha colega Sheila Andrade, defensora pública, professora universitária e diretora da Escola Superior da Defensoria Pública no Piauí. E aí a gente vai tirar uma dúvida, Sheila. Muitas pessoas acham que somente pai e mãe pode ali fazer esse reconhecimento de filiação socioafetiva. Outro parente, como por exemplo o avô, pode fazer esse reconhecimento? Sim, os avós podem fazer esse reconhecimento, só que, mais uma vez, só é possível pela via judicial. É necessário ajuizar uma ação competente para que haja esse reconhecimento. Mas é bom que se deixe claro até para o público que o avô, a avó, quando faz isso, ele reconhece o seu papel na qualidade de avô e avó, né? É bom que fique distinto, que na cabeça da criança ou do adolescente,
adolescente, não há nenhuma dúvida de que o pai, por exemplo, já faleceu, de que aquele pai socioafetivo existiu um dia e ele se tornou, essas pessoas se tornaram avós, que normalmente entram os dois, o casal, se tornaram avós, exatamente por conta desse tratamento como avós, dessa qualidade que eles ocupam na vida dessa pessoa e que por isso é possível esse reconhecimento. Administrativamente, não, mas judicialmente, sim, preenchendo todos os requisitos de uma ação e demonstrando esse convívio, essa querência, essa relação que existe de família e na qualidade de família, aquelas pessoas ocupam claramente a posição ali de ver aquela pessoa reconhecida como neto, né? Sim, é uma situação então excepcional, mas é possível. É possível. Dependendo do caso, Sim. analisando-se os requisitos, judicializando. Sim. Sheila, e eu acho que o nosso telespectador deve estar se perguntando se quando eu incluo um pai socioafetivo, eu tenho que retirar o pai biológico. Ou o que é essa multiparentalidade que realmente eu tenho falado aqui desde o início do programa. E falar dessas responsabilidades parentais. Então, obrigatoriamente, eu incluo o pai socioafetivo, eu mantenho o pai biológico, como ficam essas responsabilidades? Por vezes, o pai biológico, ele pode achar que não tem que pagar pensão, no eventual separação, afastamento do ex-parceiro, como a gente estava conversando aqui no intervalo. Ele tem um pai socioafetivo, eu não vou mais pagar pensão. Então, vamos esclarecer essas situações? Certo. As responsabilidades, o fato de incluir ou de reconhecer alguém como filho ou filha socioafetivo, não vai haver a exclusão, como nós falamos já, como acontece em relação à adoção. Não haverá uma inclusão no registro de nascimento sem a menção, obviamente, de quem é o pai biológico, de quem é o pai socioafetivo. É a inclusão de mais um indivíduo ou de mais de um indivíduo, se for o caso, só não pode ser simultâneo. Eu não posso incluir ao mesmo tempo 2 pais socioafetivos, porque até seria uma incoerência, né? Mas você vai incluir esta pessoa por causa da importância dela, do reconhecimento dela, do grau de ligação que ela tem com você. Mas eu não excluo o meu pai biológico. Eu, de maneira alguma, quero que ele seja retirado da minha vida. Talvez os dois tenham igual importância, né? Numa importância qualificada. A gente já falou aqui que a filiação socioafetiva é reconhecida pelo STF como equiparada à filiação biológica, não há distinção entre os filhos, de acordo com a Constituição Federal. Então, não há qualquer preterição, não há qualquer posição de um vem na frente do outro, ou um está em posição de ser mais pai, digamos assim, ou mais mãe do que a outra pessoa. E, como também já foi dito, o fato de ser incluído, e por isso a multiparentalidade. A multiparentalidade é você ter dentro do registro e na sua própria vida, o registro só vai refletir a sua vida, né? O registro, normalmente, ele documenta uma coisa que já é real. Então, ele só vai incluir mais uma pessoa e essa pessoa já faz parte da vida dessa criança, desse adolescente. E isso não exime nenhuma das pessoas que estão ali, seja a mãe biológica, seja o pai biológico, em relação a custear e a arcar com as despesas dele decorrente. Da mesma forma, a gente disse que esse dever, ele vem acompanhado também de essa responsabilidade também vem acompanhado de direitos. Da mesma forma que se esse casal, né, digamos, de um padrasto e uma madrasta, vierem a se separar e compor um novo vínculo, como foi no caso do Pelé, que já estava num terceiro casamento, também não há a retirada e também vai permitir que este pai socioafetivo peça, inclusive, este direito de convivência, faça a questão, inclusive, de participar em relação a custear eventuais despesas, a fazer parte da vida dessa pessoa, já que serve para todos os fins, né?
E essa responsabilidade parental é exatamente, né, ela é uma evolução em relação ao poder familiar, né, que a gente vai deixando o pátrio poder lá no Código de 16, vai para o poder familiar no Código de 2002 e vai já para uma responsabilidade parental, que talvez seja o termo mais harmônico que existe, que ocorre em relação aos pais no que diz respeito aos filhos. Então, se eu tenho uma responsabilidade, que é essa confluência em relação a deveres e também direitos, ela existe reciprocamente em relação a custeio, a manutenção, a convivência, a tempo qualificado em família. Então, tudo isso faz parte e não há que se diminuir ou retirar do biológico qualquer responsabilidade, né, da pessoa que ocupava ali, ocupa, né, o papel de pai ou de mãe biológica, a responsabilidade em relação a todas as necessidades daquela criança ou daquele adolescente. E importante a gente esclarecer, nós já conversamos também aqui ao longo do programa, que tanto a mãe como o pai poderão ser incluídos e poderão ter esse reconhecimento. E nós conversávamos aqui no programa passado, Sheila, que a Constituição de 88 ela foi um marco. Ela veio aí trazer a igualdade entre os filhos. Então, o que a doutora Sheila falou foi, reconheceu essa filiação socioafetiva, seja extrajudicialmente no cartório, seja judicialmente, ou seja, foi obrigado a entrar na justiça, todos os direitos inerentes àquela relação, elas vão passar a existir, ou seja, não tem nenhuma distinção, é meu filho adotivo, hoje nem existe mais isso no registro de nascimento. É meu filho socioafetivo, é meu filho adotivo, é meu filho proveniente de uma relação que não é de casamento. Acabou. Antes tinha até termos pejorativos em relação aos filhos, como filho decorrente de uma relação espúria, filho decorrente de adultério. Então, não, todo filho é filho, está na certidão, o nome do pai é pai e ele vai ter os mesmos direitos que o filho que nasceu dos laços sanguíneos e biológicos. Direito a alimentos, direito à guarda, convivência, participar da herança e por aí vai. Então, para a gente finalizar, Sheila, vamos falar um pouco sobre esses desafios. A gente até já falou um pouco sobre isso, mas às vezes pode não ser muito fácil, né? E, inclusive, por vezes a gente precisa judicializar porque, por exemplo, o pai biológico ele não aceita a inclusão desse pai socioafetivo. Então, na sua prática familiarista, e a doutora Sheila tem uma grande experiência, defensora desde quando, Sheila? Do meu concurso também? Do seu concurso. 2005, já vou fazer, vamos fazer 20 anos. ano que vem, mas ninguém precisa ficar sabendo. Não. Que a gente está ótima, graças a Deus. Então, Sheila tem uma experiência muito boa, é uma defensora brilhante na defensoria, tenho muito orgulho da sua atividade. E, na sua experiência, quais são os principais desafios desse reconhecimento, seja ali durante o processo, seja posteriormente, quando existe esse reconhecimento para a família em si? Eu diria, Rosa, uma coisa que eu acho que vai bem na área da psicologia, muito mais do que na área jurídica. Na área jurídica, talvez o desafio, às vezes, é encontrar um pai biológico ausente que precisa ser citado por edital dentro de um processo e a gente tem que esgotar todos os meios de localização dessa pessoa através de citação por WhatsApp, citação através de procurando em diversos meios, de localização, então SPC, CIEL, né, o Sistema Eleitoral, o Ministério Público do Trabalho e Emprego, quando se esgota e você passa pela fase do edital, etc. Então, por mais que haja, às vezes, um desafio para seguir as regras processuais, eu diria que o desafio pessoal e individual das pessoas deixarem de focar apenas em si, principalmente nas relações parentais, elas são o que mais deixam a multiparentalidade talvez estranha. Ou, digamos, achem ou na visão de alguém o que sai do tradicional parece não ser o adequado. Só que não existe o adequado. O que me faz feliz e aquilo que vai deixar uma família, por conta desse painel bonito que eu estou vendo aqui, confortável, é aquilo que vai prevalecer.
O direito de família, em especial, tende a confortar esses diversos arquétipos familiares de maneira tal que haja uma inclusão das pessoas no seu estilo, no seu modo, no seu modelo de família, que só cabe a você escolher. Ninguém precisa opinar, o Estado, inclusive, nem pode opinar a esse respeito. Então, às vezes, eu acho que o desafio é muito mais de ordem pessoal. Sim. É de a pessoa entender que pode sim uma pessoa ter 2 pais, pode sim uma pessoa ter 2 mães, pode sim, assim como há 2 filhos, como há 3 filhos, e amar de igual forma, ser feliz naquele modelo, e daquela forma cabe ao direito abrigar, né? Cabe ao direito resguardar as diversas hipóteses de proteção dessa pessoa e desta família. Então, eu acho que essa questão da aceitação social, essa questão é muito pessoal em relação, às vezes, a esses conflitos mais em relação à opinião alheia do que em relação à sua própria situação dentro daquele contexto familiar, seja o maior desafio. Porque tanto na família composta apenas por um pai, a mãe e um filho, um pai, a mãe e 2 filhos, você vai ter conflito, quanto neste contexto em que há diversas pessoas incluídas. Então, são meio-irmãos, são irmãos, são 2 pais, não existe uma regra, mãe, não existe regra. Eu estava conversando com a Maria Cláudia exatamente sobre isso. Nas famílias recompostas, são muitas pessoas, por vezes a família dela atual, por exemplo, tem muitas pessoas e não existe essa regra, né? Como a gente vê, às vezes, a adoção de homoafetivo, tem esse preconceito, 2 pais adotarem uma criança, 2 mães. Então, não existe regra para a felicidade. A regra é a compreensão, o amor, o acolhimento, inclusive em relação ao profissional, que nós profissionais temos que ter essa cabeça aberta, temos que ter esse respeito. Se a gente não concorda, precisamos respeitar. Não é isso? Exatamente. Por hoje é só, finalizamos mais um Família na Real. Eu quero agradecer a minha convidada pela disponibilidade. Doutora Sheila, queria agradecer imensamente a sua disponibilidade, a sua atenção. Foi um bate-papo maravilhoso, foi uma aula de filiação socioafetiva aqui, de multiparentalidade. E seja sempre muito bem-vinda aqui. Com certeza você virá novamente. Muito obrigada, gratidão por estar aqui. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade. Já lhe elogiei, mas quero renovar aqui os elogios em relação à iniciativa, à própria TV por dar esse espaço a um tema tão importante que é o tema do direito das famílias. E sempre que precisar, e se a minha presença puder contribuir de alguma outra forma, eu estarei sempre disponível aqui na Defensoria, aonde for possível. Muito obrigada. E a você que nos acompanha, muito obrigada pela escuta, paciência e lembre-se, no coração de cada família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações.